Imagina só uma aliança que foi forjada no gelo milhares e milhares de anos atrás. Essa é a história incrível de como um dos predadores mais eficientes do planeta se tornou o nosso maior companheiro. Parece que eles conseguem ler a nossa mente e sentir o que a gente está sentindo. Como é que isso aconteceu? A resposta não está em alguns anos de convivência, não. Está em dezenas de milhares de anos de uma parceria que tinha tudo para dar errado para a gente. Desvendar esse mistério, vamos passar por 5 capítulos que são essenciais na nossa história em comum. Então vamos começar. Nossa jornada leva a gente de volta para o mundo, bem hostil, o mundo dos nossos ancestrais, onde cada novo dia era literalmente uma batalha pela sobrevivência. Para conseguir sobreviver, os primeiros humanos tiveram que aprender a trabalhar em grupo, principalmente na hora de caçar. Essa necessidade de cooperar nos ensinou a organizar, a nos comunicar melhor, e no final das contas foi o que impulsionou a nossa própria evolução. E em algum momento, nessa linha do tempo gigantesca, nossos antepassados encontraram um reflexo deles mesmos na natureza. Outro caçador social de muito sucesso, o lobo, e uma nova aliança estava prestes a nascer. Só que essa aliança foi muito além de uma simples parceria de caça. Ela foi o começo de uma transformação biológica tão profunda que mudou uma espécie para sempre. Foi aí que entrou em cena a seleção artificial. Os humanos começaram a favorecer aqueles lobos que eram um pouco menos ariscos, mais curiosos. Sem nem perceber, eles estavam, geração após geração, esculpindo um caminho evolutivo completamente novo. E a domesticação, gente, literalmente remodelou o cérebro. As áreas que são ligadas ao medo, à sobrevivência solo, que são super fortes no lobo, foram diminuindo. E no lugar delas, o cérebro do cão foi sendo reestruturado para a parceria social, o que o tornou mais dócil e fácil de treinar. E como é que a gente vê o resultado dessa mudança toda no dia a dia? Pensa numa brincadeira super simples, buscar a bolinha. Uma pesquisa mostrou que quase 80% dos cães simplesmente amam essa atividade. Mas por quê? A resposta está na sequência de caça deles, que foi modificada. Brincar de buscar não é só um jogo, o instinto de caça interrompido. A seleção que a gente fez fortaleceu os passos de perseguir e agarrar, mas foi como se a gente tivesse desligado o botão do último passo, o de matar a presa. Então fica a pergunta, como é que essa relação antiga de trabalho evoluiu para esse laço emocional tão forte que a gente sente hoje em dia? Essa conexão se tornou um verdadeiro fenômeno global. Hoje, mais da metade dos lares do mundo, cerca de 57%, tem um animal de estimação. Essa interação virou parte fundamental da vida moderna. A ciência dá algumas pistas bem interessantes sobre o porquê desse vínculo ser tão poderoso. As explicações vão desde a química do nosso cérebro, com a liberação de hormônios, como a ocitocina, até a forma como a gente aprende a ser mais social, e olha, os dados comprovam isso. Uma grande revisão de mais de 20 estudos científicos, o que os pesquisadores chamam de meta-análise, chegou à conclusão de que o simples fato de conviver com animais nos torna mais empáticos e mais dispostos a ajudar os outros. Acontece que essa longa jornada de milhares de anos nos trouxe a um paradoxo. O mundo moderno acabou, criando desafios novos e totalmente inesperados para os nossos companheiros caninos. O principal desafio tem um nome um pouco complicado: antropomorfismo. Sabe aquela nossa tendência natural de olhar para os nossos cães e enxergar neles emoções e pensamentos iguaizinhos aos nossos? Então é isso. E como a própria ciência nos alerta, isso pode levar a gente a interpretar as coisas de um jeito bem errado. Por exemplo, o cão faz algo que não devia e abaixa a cabeça. A gente logo pensa, ele está se sentindo culpado. Mas para ele, aquilo pode ser só uma reação de medo ao nosso tom de voz, à nossa postura. Conceitos como culpa são super complexos para nós e não dá para traduzir direto para o mundo canino. E essa má interpretação não é inofensiva, ela pode causar um dano real. Quando os instintos de milhares de anos de um cão batem de frente com as nossas expectativas modernas, o resultado pode ser estresse crônico, problemas de comportamento e, nos casos mais tristes, pode levar até ao abandono.
E tudo isso nos leva ao ponto central de tudo. Afinal, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade nessa parceria de tanto tempo? Ter um cão de forma responsável vai muito além de dar comida e um teto. Significa mergulhar de cabeça no mundo deles, respeitar a natureza deles e garantir que o bem-estar seja medido pelas necessidades deles, tanto biológicas quanto psicológicas, e não pelas nossas projeções humanas. A maior história de parceria já contada continua sendo escrita. E o próximo capítulo? Bom, o próximo capítulo depende do quanto a gente vai se esforçar para entender de verdade os nossos amiguinhos mais antigos. Será que roupinha resolve?